E aí, Danilo, como é que tá? Tudo bem? Boa noite, corintiano. Boa noite. Tô É, aqui, né, com a camisa do manto, sagrado. boa noite mais uma vez aqui, né, para quem está acompanhando esse, esse vídeo ao vivo. Hoje nós vamos Uhum. tratar de uma temática em relação à indústria em união, né, os seus impactos socioeconômicos, né, políticos também, né, professor? Porque tudo Sim. insere a política, né, ela está metida em tudo. E nós convidamos o professor Fábio Portela, né, que é um historiador, professor, e ele desenvolve uma pesquisa voltada para a Gecosa, né, bem como lá o povoado de Novo Nilo. Né? Então nós vamos tratar da grande indústria, né, que chegou aqui em União. Né? As empresas mais conhecidas, que a gente tem mais conhecimento, é a Gecosa e a Convap. Né? A Gecosa não existe mais, e a Convap ainda funcionando. Mas antes, eu queria que o professor se apresentasse, né, e falasse um pouco sobre o seu objeto de pesquisa, né, que é sobre a Gecosa. Então, boa noite, Danilo, né? Caro amigo, caro camarada, que me ajuda de vez em quando em algumas partes da minha pesquisa, né? Meu nome é Fábio Portela, eu sou estudante da Federal do Piauí, né, na Universidade Federal, faço curso de História e hoje em dia eu faço a pesquisa sobre a Gecosa, né, o processo o momento em que foi inserido a indústria no Piauí, na região de União, na cidade de União e na região de Novo Nilo, tá certo? Além disso, dentro da minha pesquisa, eu abordo das mais temáticas dentro da indústria. Eu trabalho sobre a instalação da indústria dentro da cidade, né? Os aspectos políticos, sociais e econômicos, as alterações disso, né? As experiências dos trabalhadores com a indústria, porque nós vamos ter uma mudança. Os trabalhadores que estavam aqui, eles eram de áreas rurais, né? Trabalhavam de forma rural e tiveram, né, que se especializar em uma forma fabril, onde você vai ter uma alteração no horário, vai ter uma alteração no dinheiro que é pago. Então, essas são algumas mudanças e alguns aspectos da minha pesquisa que eu faço hoje em dia, né? Vai ter outros, além mais, que eu faço na minha pesquisa, que no decorrer do ao vivo aqui, da live, eu vou estar explicando com vocês, certo? Bom, o grande sustentáculo o grande sustentáculo econômico de União, né, a gente sabe, sempre esteve voltado para a agricultura, para a pecuária, né, para o extrativismo vegetal, né, e animal. E essa sustentáculo econômico, ele nos acompanha desde a nossa emancipação, né, desde a nossa existência. Essa grande indústria que a gente está tratando, né, é a chegada, por exemplo, de parques industriais, como no caso da Gecosa, né, da Convap, mas elas não foram as primeiras. Né? Não. Lá no início do século XX, nós temos, por exemplo, a instalação de uma fábrica, né, de um parque industrial, chamado Fábrica União. Ela trabalhava com o quê? Com os derivados da banana. A gente tinha um comerciante, né, um coronel também, coronel Augusto Daniel, ele conseguiu com o governador Miguel Rosa, em 1912, 20 anos de concessão, né, de impostos, para instalar uma fábrica lá na localidade de São Mamede, ali nas proximidades, inclusive, de Novo Nilo. Então, essa empresa, essa indústria, essa fábrica União, ela trabalhava com diversos subprodutos da banana. Então, gerou muito emprego, né? Apesar de não gerar imposto por conta dessa isenção fiscal, mas ela gerou muito emprego, né? Inclusive, o maquinário foi importado dos Estados Unidos, né? Na época, né? Algo bem moderno. Ela, por exemplo, trabalhava com, em média, 14 covas de banana, né, para produzir seus subprodutos. Inclusive, o produto mais vendável era o vinagre e a farinha de banana, além de um achocolatado que eles utilizavam, inclusive, para enfermos. Mas ela não teve longa vida, né? Logo ela foi perdida, né? Esse parque industrial foi perdido para os ingleses lá de Parnaíba. Então,
a gente passou um período muito grande sem uma indústria desse tipo, né? Que nós só vamos assistir, né, a chegada dessas grandes indústrias aí já nos anos 70, né, com a instalação desse parque industrial lá na Gecosa e no final da década com a Covap. Então aqui nós vamos entrar agora no nosso objeto de discussão, né, desse bate-papo, que é, no caso, a Gecosa. Então, professor, como é que se deu esse processo, né, de instalação da Gecosa? Ela veio ela iniciou lá com a chegada do Coronel Gervásio Costa no Novo Nilo? Não, basicamente, né, é até um tema de discussão nacional, como é que se instalou a indústria no Brasil. Basicamente, se instala a partir do capital ingerido nas grandes fazendas. Certo? As grandes fazendas, lembrando lá do sul do Brasil, as fazendas de café que deram base para a instalação das grandes indústrias no Brasil. E diferente, não é totalmente diferente daqui do Piauí, né? O Coronel Gervásio Costa, ele era um grande fazenda de Barras, né? Um grande grupo político lá da família dele, Costa em Barras, e ele se transfere para a União a partir de um convite, né, de José Narciso, que era um grande proprietário de terra da região, e cede um pedaço de terra para ele, né? A gente fala um pedaço, mas são vários hectares de terra que ele já era dono. Então ele cede esse hectare de terra para ele, né, em troca de um dinheiro futuro, e ele se instala na região. Ao se instalar na região onde hoje é Novo Nilo, né, é uma região muito propícia para o extrativismo vegetal. Lembrando que o Piauí era um dos maiores produtores do extrativismo vegetal no Brasil, tá certo? Principalmente com a maniçoba, com o babaçu, com a carnaúba, tá certo? Então esses grupos do extrativismo vegetal davam muita sustentação ao extrativismo da região do Parnaíba, né? E utilizavam também o meio de transporte do rio, né? As embarcações que iam pelo rio, que era o principal meio de transporte de mercadoria, de pessoas, era pelo rio, saindo até Parnaíba, da capital Teresina até Parnaíba. Também temos outras coisas importantes a falar, né? Uma delas é falar sobre quem quiser conhecer mais sobre essa questão econômica do Piauí e o extrativismo, basta procurar alguns textos da professora Terezinha Queiroz, onde ela vai falar muito sobre isso. Como é que a borracha de maniçoba, como é que o babaçu, como é que a carnaúba foi tão importante para o cenário econômico piauiense dessa década, de 1920 até 1960, certo? A família Costa chega no Novo Nilo assim, muito tranquila, né? Elas não causam um grande impacto econômico. E ao chegar em Novo Nilo, ela monta uma rede comercial, a Casa São José, beleza? Essa Casa São José vai ser um centro local na região de Novo Nilo, onde vai cooptar todos os produtores, né? Aquelas pessoas que buscam nas matas o coco e a Casa São José para ser vendido, certo? Esses produtores de babaçu, essas quebradeiras de babaçu, né, vai ser vendido lá, e aí dessa Casa São José vai ser mandado para uma exportadora piauiense, a chamada Indústria Moraes S.A., que fica localizada na região de Parnaíba, utilizando principalmente os barcos a vapor que estão na beira do rio, né? Normalmente vinham 3 a 4 a 5 barcos a vapor de Parnaíba e vinham subindo o rio até a região de Teresina. E quando voltavam, eles sempre paravam em Novo Nilo, em União, em Miguel Alves, em Porto, certo? Para buscar essas mercadorias que lá estavam, como os produtos extrativistas. Então eles pegam esses produtos e levam até a Moraes S.A., certo? Então, basicamente, o cenário da instalação da família Costa em União é esse. É um cenário onde eles saem de Parnaíba, chegam a Novo Nilo através de um convite do senhor José Narciso, que era um grande proprietário de terra rural de União e de Miguel Alves. Eles se instalam ali na região de Novo Nilo. É importante também saber, Danilo, que eles chegam aqui com um grupo familiar já forte. Eles não chegam aqui do nada, né? Eles em Barras, eles já tinham
é um grupo político, né, bem estabelecido, um grupo socialmente econômico já bem estabelecido, tanto que uma das principais lojas de barras era a família Costa, né, dividida entre os irmãos Costas, que Gervásio Costa, então o coronel Gervásio Costa, o líder da família de União Costa, era um dos donos da região, certo? E aí eu não sei se tu quer que eu fale sobre o processo da Constituição, mas eu vou logo entrar logo nele, porque é o seguinte, quando eles chegam aqui e instalam esse armazém, né? Armazém, também chamado Armazém São José, eles começam a comprar esses produtos extrativistas e começam a vender. Certo? Isso na década de 40 e de 50. Certo? É uma década onde nós vamos ter o crescimento do preço do babaçu, o declínio do preço da carnaúba, e nós vamos ter uma diminuição da produção do babaçu. Então, ó, observe, eu até te mostrei um gráfico um dia desse, acho que foi ontem, que mostra o seguinte. Em 1950, a produção de união do babaçu era muito alta, chegava a 2 milhões de quilos de babaçu. Certo? Quando deu em 1960, chegava a 1 milhão. Só que o preço do babaçu aumentou com o tempo. Certo? E aí o que isso? Oferta e demanda, essas coisas. E aí fez o preço do babaçu aumentar. Quando aumenta, a partir daí começa a se constituir o poderio da família Costa e União. Certo? E a questão, só lembrando, nesse momento aí, por exemplo, anos 50, né, década de anos 50, onde eles têm esse boom, né, há aquela aliança política que fortalece ainda mais o clã dos Costas, que é com os Medeiros, né? O coronel Gervásio Costa, ele casa uma de suas filhas com o Antônio Medeiros, filho, que tinha um comércio, né, em União, e comprava também toda essa produção extrativista, né, tanto vegetal quanto animal, né, era cera de carnaúba, o coco babaçu, o couro, né, o couro de boi, o couro de cabra. Nesse momento, eles estabelecem essa aliança familiar, né, que depois vai ser multiplicada e vai ser impactada na política, né? E daí para frente, a família Costa tende, né, com a figura do coronel, a se estabelecer economicamente, né, politicamente, socialmente nessa região aqui norte do município de União. É interessante você falar isso, porque dentro da história, né, a gente que somos professores de história, é muito normal sabermos que as ligações familiares muito se dão ou por casamento ou então por guerra. Né? E as ligações familiares também se dão por causa disso. Né? Uma das táticas do coronel nessa região é de fazer ligações através de casamentos. Ele era um grupo em ascensão local, é uma família em ascensão, um coronel. A região começava a se estabelecer seu poderio econômico, político e social na região e precisava fazer ligações com outras famílias da região. Então ele coloca sua filha, né? A gente pode dizer coloca-se, mas a gente não tem muitos dados, né? E nem muitas histórias como é que foi a ligação da Aide, né? Aide Costa com o Antônio Medeiros, né? E aí, mas a gente sabe que essa ligação deu bons frutos, porque deu uma ligação da família Costa, que era uma família nova na região, com a família Medeiros, que é uma família já tradicional na região de União. Então isso deu um aparato geral de ter uma influência política local. Certeza. Professor, e já entrando aí no aspecto social, né, quais as transformações, né, que ocorreram, né, com a chegada desse núcleo aí familiar dos Costa na região de Novo Nilo, né? Quais os impactos sociais que aquela povoação assistiu, né, com a chegada do Coronel Gervásio, né? Quais as benefícios, né, que ele conseguiu atrair para aquela região? Antes disso, eu quero até
explicar algumas coisas, que basicamente é o seguinte, ó. Com a chegada da família Costa, nós vamos ter o incremento, né, o início de uma produção industrial, né, o início de uma produção comercial na região, que em 1960, né, basicamente nesse ano, vai ter o início de uma produção industrial. Então, nós vamos ter uma movimentação industrial na região de União, uma movimentação comercial, por fruto do extrativismo, né, e da transformação desse produto extrativo bruto em algo refinado, certo? Então, com a transformação social, vai gerar emprego, vai gerar renda para os trabalhadores, vai gerar é, frutos do que o dinheiro dá. Um desses frutos que o dinheiro dá é a eletricidade. Outro fruto que esse dinheiro vai dar é a boa qualidade de vida, em termos regionais. Né? Quando a gente fala em boa qualidade de vida, é você ter uma casa, você ter comida, é você ter uma roupa, entendeu? Não estou falando em luxo, eu estou falando em uma qualidade de vida que antes não tinham, certo? Além disso, nós vamos ter uma outra mudança, uma mudança política regional, mas isso a gente pode deixar um pouco mais para frente. A mudança social que nós vamos ter é uma mudança que eu declaro em 3 ordens. A primeira ordem que eu declaro é a migração social para a região. Quando eu da fábrica, principalmente voltou aí, Danilo? Eu tô. Aqui Pronto, agora. beleza. O que eu estava falando? Que nós vamos ter 3 tipos de mudanças na região com a chegada da família Costa. A primeira mudança que nós vamos ter é uma mudança de chegada de imigrantes na região, né? Ou também conhecido como migrantes. Né? Muitas dessas pessoas que vinham para a região de Novo Nilo e da região de União eram as pessoas que vinham de outras cidades, Barras, Caxias, Parnaíba, Floriano, Teresina, vinham para trabalhar aqui, certo? Então, quando essas pessoas chegavam nessa região de União, região de Novo Nilo, normalmente o que eles traziam? Seus costumes diferentes, certo? Então nós vamos ter uma mudança de costumes nessa região, certo? E aí é uma coisa que até Thompson fala, né? Que com o contato das pessoas com pessoas de outros costumes, né? Normalmente há uma grande interferência social nesse grupo, certo? Então foi isso que aconteceu. Uma das primeiras coisas que vai acontecer é isso. É uma mudança social com esses grupos. Mas, além disso, né, a gente tem que lembrar que nós estamos falando de uma questão coronelista, né, de um grupo coronelista na região. E esse grupo coronelista, ele tem que ter uma dominação patronal e uma dominação social dos seus potentados, que acontecia em Novo Nilo. Então, normalmente, o que acontecia? Né? O coronel, quando chega na região, ele começa a proibir algumas coisas cotidianas da sociedade, tipo bebidas, né, farras,
pessoas bêbadas. Na região ele proibia. Só que ele era muito controverso nas suas atitudes. Observem bem. Ele proibia bebida na região, em Novo Nilo, né? Beleza. Era uma coisa que normalmente, dentro da sociedade brasileira, muitos no armazém São José, no armazém Costa e Filhos, eles vendiam bebida para essa população de lá. Então, ele proibia bebidas de outras pessoas que vendiam, mas dentro do comércio dele as pessoas poderiam beber. Uma outra coisa que ele proibia na região era a imoralidade. Quando eu falo de imoralidade, eu falo de prostituição, certo? E aí ele proibia, dizia que as meninas da região não poderiam se prostituir, não poderia ter esses descasos, porque no seu discurso ele era defensor da moral e dos bons costumes. Então defendia muito a questão religiosa, defendia essa questão que a mulher só poderia ter um marido quando casava, né? Os homens que pegavam e tiravam a virgindade das meninas, eles eram obrigados a casar ou então seriam presos, certo? Então ele defendia muito essa moral e os bons costumes. Mas o que que acontecia? Ele tinha várias amantes regionais, né? Diz aí que eu posso ter até sido processado, mas dentro das minhas pesquisas, as pessoas lá da região, os mais velhos, né, que conviveram junto com o coronel, falam abertamente isso, que ele era um rapaz, um homem danado, né, um homem que era viril, que tinha amantes na região, que dava em cima das meninas. Isso era uma coisa normal que acontecia na região. Deixa eu ver. Uma outra coisa que quando eu comecei a pesquisar eu fiquei abismado, assim, né? Porque era uma coisa que eu nunca pensei, foi a proibição da maconha. A maconha na região era uma coisa normalmente plantada e normalmente fumada, né? Também feita chá, como ervas, essas coisas. E ele proibiu esse fumo, certo? Então, quando a família Costa chega na região, a questão social vai mudar de algumas maneiras. Primeiro, a interação das pessoas da região com os imigrantes, então vai ter uma mudança social, certo? De costumes dessas pessoas que vinham de outros locais, e nós vamos ter uma mudança provocada pelo Coronel Gervásio Costa, que é mudanças no sentido da moral e dos bons costumes, certo? E aí isso ajudava ele a governar a região. Porque se você deixasse a região ao léu, né, como diz minha mãe, para todo mundo, ele iria controle da região, levando, vamos dizer assim, algumas leis locais, né? As leis locais que não eram nacionais, eles introduziam ali leis para estancar algumas coisas. É engraçado, porque a gente escuta muita história, né? E, claro, típico de um modelo, né? De um coronel. Sempre o coronel ele tem um jagunço, né? Ele tem seus sicários ali, seus capangas. E a gente já escutou histórias, que eu não vou aqui dizer o nome, que esse negócio é problemático, mas diz que ele tinha um jagunço que empreendia algumas tropelias, né? Algumas ações que para amedrontar lá o pessoal, né? E isso provavelmente possa ter acontecido porque ele era um coronel, isso era típico de um coronel, né? Essas atitudes não fugiam da normalidade da época, né? Não, claro que não. A gente tem uns conversados com alguns moradores da região, não tinham só um, tinham vários, né? Tinham vários desses trabalhadores que viviam lá, que cuidavam do gado, né? Que ele, além de ter a fábrica, além de ter o comércio, ele cuidado de leite, né? Para simbolizar o seu poder coronelista, né? De fazendeiro, tinham pessoas que cuidavam da região por ele, né? Se precisassem dar uma pressão em alguém que fez algo errado, se precisassem espantar algum morador que estava causando problemas, se precisasse alguém desafiar alguém que desafiou ele estaria lá
com esses trabalhadores. Lembrando que o Coronel Gervásio Costa era um homem pequeno, um homem de 1,56 m, 1,57 m. Não era um homem forte, robusto, né? Então, normalmente, ele precisava desses sujeitos, né, para amedrontar a população. Professor, e aquela questão dos clubes sociais, né, que havia inclusive uma diferenciação, né, de classes. Quando é que é instalado, né, esses equipamentos de entretenimento e lazer lá na região? Assim, Dentino, normalmente no interior, né, no interior do Piauí, no interior do Nordeste, normalmente as festas locais muito propiciadas a favor do coronel. O coronel, ele investe muito nisso, porque a população, querendo ou não, ela precisa de entretenimento, né? Aquela do pão e circo, né? Entreter a população feliz, a população alegre, a população que tem um grande festejo. Então, esses clubes sociais que existiam lá trabalhavam muito em cima disso. Existiam os clubes do pobre, né? Dos seus trabalhadores locais, a população ia normalmente, né? E aí lá tinha forró, tinha esses estilos que a população gostava. Também tinham festividades como o jogo de futebol, tinham festas juninas e tudo isso. E nós vamos ter um clube diferenciado, que é o Clube Palmeiras, que é o clube dos ricos, dos ricos da região, onde ia os donos da fábrica, iam, né, os administradores, que eram uma classe diferente, que se viam diferente dos outros trabalhadores, braçais, entendeu? Nós vamos ter uma separação social em Novo Nilo. Novo Nilo nós vamos ter aquelas pessoas que se achavam superiores por ser administradoras da fábrica, e nós vamos ter os trabalhadores normais que vão começar, que são trabalhadores da região, certo? Uma coisa que eu quero falar, que com a introdução da fábrica, alguns costumes vão mudar. Isso é uma das partes do meu trabalho, eu tô até escrevendo sobre isso agora, que quando se introduz o trabalho fabril, algumas mudanças vão ocorrer. Né? A primeira, trabalho assalariado. O trabalho assalariado é importante porque as pessoas que eram acostumadas, né, com o trabalho rural não ganhavam o dinheiro em si, não recebiam esse dinheiro. Mas quando começavam a trabalhar, elas começavam a receber um salário. Dentro dos meus estudos aqui, eu tenho algumas atas de alguns trabalhadores, né? Algumas fichas. É interessante saber que lá na região eles eram altamente explorados, porque eles recebiam só metade do salário. Você pode não acreditar, mas dentro do salário de 1960, né, que chegava a 48 cruzeiros, em Novo Nilo recebia só 20. Então recebia menos da metade salarial mensal. Certo? Algumas outras coisas que nós vamos ter a mudança também é da instituição do horário de relógio. Você trabalhar pautado ao horário de relógio. O tempo vai mudar com a instalação da fábrica na região. Certo? Porque, tipo, quem trabalha no campo, qual o horário de começar a trabalhar no campo? Normalmente? Manhãzinha cedo, né? Manhãzinha cedo, com o nascer do sol, normalmente. Né? Eles é pautado com horários naturais. Na fábrica, não. Ele tem um horário a se seguir. Eles começam às 7 horas e terminam às 4, às 5 horas da tarde. Entendeu? Então nós vamos ter algumas mudanças. Ainda tem aquele detalhe, né, que você falou da metade, que eles recebiam a metade do laboro, mas ainda tinha aquela questão da sulenga, né, dos guizos. Aquela eu vou até pegar aqui para vocês. Só acho que eu tenho ela aqui, se eu não me engano. Tenho para mim ter a moeda aqui. Pronto, tá aqui ela. É interessante isso, que a gente está tratando década de 60, 50, e é uma década complicada economicamente brasileira, entendeu? Então, normalmente, o que o coronel fez? O coronel fez, como o dinheiro, a circulação do dinheiro era muito pouca, né, regionalmente, em Novo Nilo, ele criou algumas moedas, olhem só. Ele criou essa moeda, né, de alguns formatos diferentes, e criou uma ficha. Essas fichas, eles pagavam os funcionários deles com essas fichas, né? Simbolizando normalmente o dinheiro. Não tinha um decréscimo sobre esse dinheiro.
Então eles pagavam os funcionários e aí eles começavam a dar esse dinheiro para funcionário. Tal aqui, ó, tal que seu pagamento vai vir nisso. Só o que acontecia? Normalmente o dinheiro que eles davam só era aceitado em duas lojas. Quais eram elas? O Comercial dos Costa, né, na região de Novo Nilo, e normalmente em União, no Comercial dos Medeiros, que era do seu, né, Seu genro, genro. né, Seu seu genro. genro. E aí é interessante isso, porque eles chegavam a dominar a população através dessas moedas. Mesmo não tendo muito de ter a desculpa de não ter muito dinheiro, eles dominavam aonde é que a população iria comprar seus produtos, que seriam nos seus patrões. Então era uma forma de dominação patronal sobre os trabalhadores da região. Ainda nesse aspecto social, né, por exemplo, de status que o coronel ele atingia, tem aquela questão, professor, isso é bem simbólico, só para mostrar esse status que ele tinha, que é a questão do transporte aéreo, né, do modal aéreo. Nesse período, pouco tempo depois que ele chegou na região, anos 30, nós tivemos, por exemplo, a operacionalização de uma empresa aérea, a Sindicato Condor, né, que operava com hidroaviões e fazia voos aqui de Floriano, fazendo escala em Teresina, União. E o próprio coronel, ele era um dos que mais utilizava desse meio de transporte, né? Ou seja, era um transporte muito caro. Se hoje é caro ainda, imagina daquela época, né? Então, o coronel, ele tinha acesso a esse tipo de transporte. É aquele negócio, né, Danilo? A gente vê muito, ao pesquisar os jornais, como essas pessoas ricas do Piauí tinham que manter a pose. Eles tinham que manter um status social muito grande. Então, para manter esse status social, eles tinham que se estabelecer em algumas coisas. Uma delas é andar de avião. Andar de avião nessa época mostrava o total do dinheiro que a pessoa tinha, né? Outras coisas que a gente vê nos jornais é notícias. O Coronel Gervásio Costa foi para Rio de Janeiro e acaba de chegar de viagem. Coronel Gervásio Costa acaba de casar sua filha. Coronel Gervásio Costa fez uma festa de aniversário. Então, normalmente, eles lançavam essas notas para mostrar a sua presença social no Piauí. Agora, passando para esse espectro político, esse, digamos, patrocínio político, né, conquistado pela essa hegemonia do Coronel Gervásio, de certa forma ela atraiu benéficos para aquele povoado. Nós temos, por exemplo, 3 filhos do coronel que enveredaram na política, né, e com sucesso, diga-se de passagem. Nós tivemos o Gervásio Filho sendo prefeito por 2 vezes, com apoio direto do pai, né? Porque na terceira vez o pai dele já tinha falecido. Tem um irmão, né? Que aí inclusive entra na história, o deputado Ezequias Costa, que é eleito, inclusive, deputado federal. E tem um terceiro irmão que lhe sucede, que é o Francisco Costa, né? Que também entra na política. Então, a força, né, do coronel no âmbito político. Né? Inclusive, depois, não sei se na época você pode até falar, que o Novo Nilo ele consegue, por exemplo, atrair alguns equipamentos urbanos, né? Como escolas, postos de saúde, tratamento. Então, professor, quando é que chega, na verdade, aquele parque industrial que a gente conhece ali em Novo Nilo, com aquele maquinário importado? Assim, Danilo, a gente tem que começar a falar algumas coisas, né? Como eu falei, a gente começa na região com o armazém e com a instituição do coronel. Uma das bases políticas coronelistas é lançar filhos para a política, entendeu? Então, além de eles ter controle dos seus moradores da região de Novo Nilo, ele tem que ter um controle político. E é a partir daí que ele lança seus filhos para deputado, lança seu filho para prefeito da cidade de União, entendeu? Então, quando Gervásio Costa chega na prefeitura, Gervásio Costa Filho, né, chega na prefeitura de União em 59, ele dá um incremento. Além disso, o Ezequias Costa dá uma base social para se montar a indústria
Costa S.A., que também é chamado de GECOSA, tá certo? Indústria GECOSA. E ele dá uma base social para isso em 1960 ter um incremento da primeira indústria e união do extrativismo vegetal, que é essa, certo? E aí nós vamos ter um processo com o passar dos anos, passar das eleições, de trazer benefícios para a região de Novo Nilo. Um deles, escola, né, promulgada durante o governo do Gervásio Filho, na Prefeitura de União. Outro deles vai ser o posto de saúde, também colocado no governo de prefeitura do Gervásio Filho. Além disso, nós vamos ter uma grande ligação da família Costa com políticos regionais piauienses, certo? E aí vai conseguir trazer duas coisas principais. As duas coisas principais que eu trago no meu trabalho, que é sobre a modernidade, são a energia elétrica, muito importante para qualquer local de indústria, e a outra coisa importante vai ser a estrada, a API 112. Porque a partir da API 112, eles vão começar a poder exportar essas mercadorias para as regiões litorâneas mais rápidas, entendeu? E até para Teresina. Lembrando que nesse período da década de 60, a questão fluvial do Rio Parnaíba já estava em declínio. Então tinha poucas embarcações que faziam esse transporte, precisavam da indústria, precisavam das estradas, tá certo? Para levar essas mercadorias. E aí nós tínhamos uma indústria de pequeno a médio porte, certo? Nessa década de 60. Em 1970, através de uma ligação do deputado Ezequiel Costa, ele consegue um empréstimo através da SUDENE, da Superintendência Regional de Desenvolvimento do Nordeste, onde ele vai fazer um empréstimo para a GECOSA construir o primeiro complexo industrial da região de União. Entendeu? Então é a partir daí, na década... E aí ela vai ser instaurada em 74. Começa em 70, 71, 72, e aí em 74 é concluída. E a estrada em União, que liga Teresina a Miguel Alves, vai ser instaurada em 71 e 72, se eu não me engano. E a partir daí que vai ter um grande ligação do Coronel Gervásio Costa com o cenário nacional, onde a GECOSA vai ter um grande poderio econômico, vai ser a maior indústria piauiense do extrativismo vegetal. Nós vamos ter a família Costa saindo em cenário nacional, né, como os grandes proprietários, saindo até na revista Realidade, uma revista do Grupo Globo, né, saindo suas fotos, né, falando sobre Gervásio, como seu coronelismo consegue levar prosperidade para a região, e como você mesmo sabe, esse crescimento social na região vai causar algumas discórdias no município. Professor, é interessante, né? Eu acho que uma outra vez a gente estava até comentando aquela chegada, né, de uma máquina de descaroçar uma vacina importada do Japão. Aí nessa década, nesses meados de anos 70, né, inclusive nas reportagens nos jornais, eles enalteciam, né, várias vezes que estava prestes a desembarcar aqui no Piauí a máquina de descaroçar algodão ou descaroçar babaçu para a GECOSA, né, como se dando um ar realmente de destaque, né, da firma lá no Gervásio Costa. De modernização, né, a gente pode falar isso, de modernização da indústria, né? A gente tem que colocar mesmo aberto que a GECOSA foi uma das primeiras indústrias do Nordeste, uma das maiores indústrias do Nordeste, chegando a alcançar o top 15 indústrias do Nordeste. Então a gente tem que falar mesmo que a GECOSA chegou a um patamar na década de 60 e 70 muito grande, certo? Sendo uma das únicas, eu acho que nessa época era a única indústria de União, certo? E aí o coronel tinha um interesse, né, de conseguir uma forma mais sofisticada de quebrar o babaçu. Lembrando, como é que acontece a quebra do babaçu? Normalmente são as famílias que coletam babaçu nas matas
dessas famílias, eles trazem, quebram o babaçu e vendem a amêndoa do babaçu. Eles não vendem o coco babaçu inteiro, certo? Eles vendem a amêndoa que está dentro. E aí tinham o interesse do coronel de conseguir uma máquina, né, para quebrar. Só que essa máquina nunca foi para frente por causa dos defeitos que ela tinha. Primeiro, ela não conseguia quebrar o babaçu e deixar a amêndoa intacta. Ela pegava e quebrava o babaçu, mas a amêndoa ficava ainda inteira, ela ficava destroçada. Aí precisava de um processo químico para tirar o bagaço do óleo, e aí dava muito trabalho. Então, normalmente, essa máquina nunca deu certo. Mas vieram técnicos da Alemanha, do Japão, para a região de Novo Nilo para a instalação dessa fábrica e ver o funcionamento. Só que normalmente, né, tem alguns empecilhos. Ainda hoje nunca se descobriu uma maneira de quebrar o babaçu sem quebrar a amêndoa, deixar a amêndoa intacta. É interessante porque a gente sente ainda hoje, indo lá, naquele dia a gente foi lá, e a gente sente que esse domínio do coronel, ele ainda é visto na região. Né? Ou seja, esse clima de coronelismo, do mandão, né? Daquela postura rígida, a gente sente ainda lá, uma certa intimidação. Né? Então, o Novo Nilo, ele parece que ele ainda é envoltado dessa atmosfera coronelística que se instalou ali na região do Novo Nilo. Professor, o que se deu, né, na verdade, o fracasso dessa indústria, né, que chegou a ser uma das top 15, né, como você falou, a nível do Piauí, o que causou, na verdade, essa falência, né? Assim, o que causou, eu acho que são uma série de fatores, né? Do primeiro fator que eu posso citar, e eu acho que deve ser o principal, é a morte do coronel. A morte do coronel Gervásio Costa na década de 80, ela causa um grande impacto na família Costa. Porque não vai ter o núcleo de união da família, que é o coronel. Entendeu? Então, normalmente o coronel, eu acho que teve 3 mulheres e teve filhos com elas. Então, normalmente esses filhos não eram unidos, e era uma família muito grande, uma família que tinha muitas divergências políticas. A gente vai até perceber com Ezequias Costa, onde teve um momento que ele se atrelou, não sei se foi ao UDN, ou foi Arena. foi a Arena. MDB. Ele pulou para o MDB. Pronto. Eles eram da Arena, né? E aí se atrelou, criou uma confusão familiar na época. Então nós vamos ter isso, né? A morte do Coronel Gervásio Costa na década de 80 vai criar essa falta de elo. Essa falta de elo em uma família grande como era, né? Vai criar desunião. Criando a desunião, não tem negócio que consiga prosperar. Mas também tem outras coisas, as questões econômicas mundiais, né? Questão econômica regional piauiense, que começa um declínio gigantesco na década de 80, prolongando a década de 90. Né? Também, através do meu estudo, podemos ver que alguns trabalhadores falavam sobre os desvios de verba, o interesse dos herdeiros de não prosseguir com o negócio. Tudo isso vai modificar. Infelizmente, né, esse grande parque industrial ele se encontra abandonado, isso é visível. Não há um reaproveitamento, por exemplo, do equipamento, né? Eu acho que até ali poderia até cometer com o professor que ali é cenário de filme, ali poderia ser reaproveitado de outra maneira, né? Uma criação de um museu temático, algo dessa natureza, para que não deixe aquele bem da maneira que está, né? Totalmente deteriorado, né? Nós temos ali maquinário importado, né? Da Alemanha, do Japão, antiga Tchecoslováquia, e tá lá, né? A gente passa por ali, quem não sabe, não dá nem um tostão furado por aquilo que tá ali, né? Nós que somos historiadores, né? Às vezes preservamos muito isso, né? A gente tem que saber que ali é o último grupo familiar forte em cenário político regional piauiense. Querendo ou não, é o último grupo unionense que teve em cenário político
regional brasileiro e até mesmo nacional. É que nós temos o deputado Ezequias Costa, que foi deputado estadual e federal. Além disso, foi secretário do governo do estado, teve envolvido em grandes obras, como a barragem de Boa Esperança, com a criação da Eletrobras, que era chamada de CEPISA, né, da AGESPISA. Então a gente tem que preservar essa cultura, essa história nossa. Né? Ali nós temos a casa de um dos últimos coronéis do Piauí. Nós temos um dos poucos parques industriais do século XX, que ainda hoje está basicamente intacto, né? Apesar dos animais que lá ainda existem, entendeu? Então a gente deveria preservar essas coisas. Só que a gente não preserva. Muitos de nós, que somos unionenses, não conhecemos a realidade do cenário nacional daqui. Nós falamos agora da GECOSA, mas nós não podemos esquecer de destacar a Convap, né? Meio que veio em substituição dessa produção, né? dessa geração de emprego, de impostos para o município. Porque no final dos anos 70, em 79, nós temos a chegada da Convap, né? Para iniciar aqui a grande lavoura da cana-de-açúcar. Né? Muito diferente, né, dos modos operantes lá da GECOSA. A GECOSA trabalhava com extrativismo e, de certa forma, acabava preservando aquela mata de cocal, né, porque ela, é óbvio, necessitava da amêndoa. E a Convap não, né, ela chegou já, por exemplo, desocupando milhares de hectares, né, através de arrendamentos. E de lá para cá, apesar dos males, né, mas é a única indústria que ainda promove uma geração de receita para o município. Né? E não devemos esquecer que a Convap, assim como esse tipo de exploração que acontecia na GECOSA, até 2002, basicamente, a Convap, o trabalho basicamente era quase que semi-escravo, né? A gente tem relatos das pessoas não tinham mínimas condições de trabalho, né, não recebiam né, seus salários da maneira correta, não tinha carteira assinada. E isso ficou bem simbolizado em 1991 com aquele trágico acidente, né, que vitimou 80 pessoas, 80 boias-frias, né, 15 óbitos, né, 15 pessoas faleceram. E a Convap, de 2002 para cá, ela deu uma melhorada. Né? O Grupo Olho d'Água assumiu, né, que era então do ex-senador Ari Magalhães, que as coisas vieram a mudar um pouco. Né? Então, em união, né, nesse quadro geral da nossa história, nós tivemos essas três indústrias, né, digamos assim. A Fábrica União, que não durou muito tempo, a GECOSA, com toda essa representatividade, né, a GECOSA, eu diria até que é a mais importante por conta desses efeitos multiplicadores que ela gerou na sociedade, na política, na cultura local, na economia. E nós temos hoje a Convap. Né? Eu até dar um aviso aqui para o Marcos Arruda, Piauí, que ele está falando que teríamos que investir, né, para recuperar e fazer funcionar aquela indústria. Né? Eu já estava conversando com alguns ex-trabalhadores da região e eles têm interesse realmente de colocar pelo menos uma parte da indústria em funcionamento. Né? Se eles pudessem, eles já teriam feito uma associação e ter feito esse refuncionamento da GECOSA. Né? Mas vai depender muito dos bancos, vai depender muito da família, porque eles não autorizam normalmente pelo que eles falam. Né? Então é muito complicado isso. Sobre a questão das indústrias, nós vamos ter 4 períodos principais, eu coloco. Esse que você falou sobre o início da produção, lá na região, como é o nome que você falou? É da região das... São Mamede. São Mamede, né? Que é uma indústria ainda experimental, né? Que não tem um prolongamento de 20 anos. Mas nós vamos ter o período da GECOSA, onde eles vão ter uma constituição econômica, política, social, que vai mudar a sociedade de União. Né? Tanto que a gente pode trazer até hoje, quem é o prefeito de União? É um neto do coronel Gervásio Costa, seu Paulo Henrique, né? O doutor Paulo Henrique.
certo? E aí nós vamos ter a GECOS operando até o ano de 2016 ou é 2015, se eu não me engano. Eu acho que é 2016, certo? Então lá ainda vai funcionar um grande poderio. Sobre a questão social, né, na Convap não vai se diferenciar muito da GECOS, né? Os direitos sociais também não eram empregados, né? As pessoas trabalhavam de domingo a domingo, né? As pessoas, normalmente a maioria dos trabalhadores trabalhavam colocando força, eram trabalhadores braçais, entendeu? Então não tinham tantos direitos assim. E aí dentro da indústria local hoje é que sobra, né? E ainda dá muito volume de trabalho dentro da população de União é a Convap, né, que dá um grande incremento de dinheiro, de investimento social, de repasse também para a prefeitura. Então é muito importante isso. A indústria de União sempre foi, no século XX, uma indústria muito forte. Quero frisar isso. A indústria sempre esteve presente ou na questão social, ou na questão econômica, ou na questão política. Então, queria agradecer aqui o professor Fábio, né? Nós vamos encerrar por aqui, né? Agradecer aí por essas explicações, essas informações que são muito importantes, né? É um trabalho muito importante que ele desenvolve, né? Sobre aquele núcleo urbano ali, né? Que carrega na sombra do coronelismo, né? Que, inclusive, aqui no Piauí, nessa região norte, a gente não vê muito essa questão do coronelismo, né? Mas é para o sul, para o sertão, mas aqui isso é representado lá no Novo Nilo, né? União tem todas essas representações, né, desde as lendas, a partir do coronelismo, as indústrias, tudo isso tem exposto em União. É impressionante isso. Isso. Então, professor, boa noite, né? Muito obrigado aí por estar participando e que futuramente a gente possa voltar com esse assunto, né? Com outras temáticas, abordando até mesmo a GECOSA, né? Mas especificando outras temáticas, né? Que é um tema importante que as pessoas gostam, né? Porque faz parte da nossa identidade. Sim, Danilo, eu quero agradecer também ao Piquete, né, explorador, pelos trabalhos. Então, também tenho que elogiar o trabalho de vocês. O trabalho de vocês é muito importante para a história nacional, para a história nacional, regional, piauiense, unionense. Muito importante isso. Queria eu que a população de União, que os políticos de União dessem um valor necessário para vocês que trabalham isso. Tá certo? Então, quero agradecer pelo convite. Qualquer dia desse que você precisar, estamos aí para conversar de novo, fazer outro debate sobre a região, tá certo? Um debate político, debate social, debate econômico, eu estou aberto a isso, certo? Então, quero agradecer você, quero agradecer as pessoas que participavam, que entraram na live, que estão vendo a gente, que se interessam sobre história de União. Então, quero agradecer. Obrigado, professor. Boa noite. Até a próxima. Obrigado, boa noite. Até a próxima.